Oi gente, tudo bom? Então, a gente vai entrar agora numa parte da física que se chama eletrostática. A gente não vai dar uma ênfase muito grande porque não está caindo detalhes no Enem e nos vestibulares. A gente vai dar mais ênfase na próxima parte da matéria, que é a eletrodinâmica, que está caindo mais, tá? Então, eu vou passar rapidinho essa parte da eletrostática, pouca coisa, e qualquer dúvida vocês me chamem, ok? Bom, a gente tem processos de eletrização, então os corpos eles têm uma eletrização que eles adquirem com relação a alguns fatores. Vocês já devem ter percebido isso, né? Então, por exemplo, quando as meninas principalmente, né? Quando o tempo está muito seco, é ruim, o cabelo fica todo eriçado assim, né? Então a gente vai passar o pente, piora a situação. Por quê? Por causa do processo de eletrização, tá? Quem aí nunca tomou um choquinho de vez em quando na maçaneta do carro, por exemplo? Também é devido ao processo de eletrização. Então os corpos eles adquirem cargas estáticas. Por isso a gente chama essa parte da física de eletrostática, tá? Vem de elétrons e estática, certo? Primeira coisa que tem que ficar muito claro: quem é que vai se locomover de um material para outro material? São os elétrons. Então a gente não está mexendo no núcleo atômico. Então muito cuidado com isso, que essa é uma pegadinha que constantemente tem no Enem, ok? Que é o que? O corpo está eletrizado positivamente porque ganhou prótons. Isso não existe, está errado. A gente não vai mexer no núcleo atômico. Então, quem é que eletriza um material? São os elétrons apenas. O próton e o nêutron a gente não mexe, tá bom? Então, somente os elétrons. Ficou claro? Bom, aí a gente tem três processos de eletrização. Ou seja, três formas de eletrizar um determinado corpo, um determinado material. Elas são o processo de eletrização por atrito, por contato e por indução. Então a gente tem três processos: por atrito, e esse processo de eletrização por atrito é o caso do pente. Então eu estou esfregando meu pente no cabelo, por exemplo, né? O que está acontecendo ali? Um corpo está recebendo elétrons do outro corpo. E aí o que acontece quando um corpo recebe elétrons do outro corpo? Um vai ficar negativamente carregado, quem? Aquele que recebeu elétrons. E o outro vai ficar positivamente carregado, quem? Aquele que perdeu elétrons. E não que ganhou prótons, aquele que perdeu elétrons. Por quê? Porque o elétron ele é carga negativa. Então se um corpo ele recebe carga negativa, ele vai ficar negativo. E se um corpo perde carga negativa, ele vai ficar positivo, certo? Então, nesse processo aqui, sempre, tá? Um corpo, eles vão ficar com sinais opostos, tá? Então, sempre por atrito, os dois corpos adquirem sinais opostos. Ou seja, um fica positivo e o outro fica negativo, sempre nesse processo aqui de eletrização por atrito, beleza? O próximo é o contato. Tá? Então, como o próprio nome diz, né, um corpo ele vai entrar em contato diretamente com o outro corpo. E aí o que vai acontecer? Vai haver uma distribuição das cargas elétricas totais. Lembrando que a carga elétrica ela é conservativa, ela vai se conservar. Então a carga elétrica que eu tenho, né, antes, eu vou ter que ter depois também daquele processo, tá? Então, nesse processo de contato, os corpos eles adquirem mesmo sinal. Por quê? Porque quando eu tenho um corpo, né, que ele está neutro e um outro corpo que ele está carregado negativamente, por exemplo, ou seja, ele está com excesso de elétrons, quando eu encosto esses dois corpos, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai pensar: opa, eu tô com mais elétrons do que esse cara, então deixa eu dar um pouquinho dos meus elétrons para ele, porque ele está precisando. E aí vai se distribuir a carga, vai vir carga desse cara para cá. E aí os dois vão ficar negativos, tá? Então o contato, eles adquirem sinais
iguais. Mesmo sinal, certo? E aí a gente tem o último processo, que é por indução. Na realidade, a eletrização por indução, ela não é efetivamente uma eletrização, ou seja, aquele corpo, ele não vai ficar com mais elétrons ou com menos elétrons, como nessas duas aqui, tá? Esse processo aqui, a gente só eletriza um material por indução quando, no momento em que estiver ocorrendo a indução, eu aterrar um material. Aí sim eu consigo eletrizar. Fora isso, se não tiver aterramento, não tem eletrização de fato, ou seja, aquele corpo ele não vai nem receber nem doar elétrons, tá? Por quê? Porque não vai haver um contato, não vai haver esfregar um no outro, no caso do atrito, né? Nem contato, nada. Vai só se aproximar. Então, se aproximou e aí um corpo vai induzir o aparecimento de cargas elétricas no outro corpo. Lembrando que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais diferentes se atraem. Então, na indução, eu vou fazer um desenho esquemático, né? Suponha que eu tenho um corpo que ele está carregado positivamente, ou seja, ele está com falta de elétrons, e eu tenho um outro corpo que ele está neutro. Então, ele não tem nem mais elétrons, nem menos elétrons. O número de elétrons e de prótons são iguais. Então, ele não está eletrizado, certo? O que vai acontecer? Quando eu aproximar, quando acontecer a aproximação, né, desse corpo com esse corpo aqui, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ele vai induzir o aparecimento de carga elétrica nesse outro cara. Então, o que vai acontecer aqui? Como esse cara está neutro, como esse corpo aqui está neutro, né? Se cargas de sinais iguais se repelem, de sinais diferentes se atraem, ele vai induzir os elétrons que estão nessa face desse corpo para cá. Ó. Por quê? Porque vai ser atraído por esse positivo daqui. Como ele pegou esses elétrons que estavam desse lado e veio para cá, ele separou a carga do corpo. Então, é um processo de separação de carga elétrica, tá? Então, esse cara aqui, ó, vai ficar positivo desse lado e vai ficar negativo desse lado. Se eu não aterrar esse cara, nada acontece. Quando eles se afastarem, esse cara vai continuar neutro e esse vai continuar positivo, certo? Agora, quando eu aterro, o que vai acontecer? Com a indução aqui ainda, né? Então, quando eu aterrar esse cara, né? O que vai acontecer? Vai vir um fluxo de elétrons da Terra para esse corpo. Por quê? Porque esse corpo está enganando a Terra, né? Dizendo que, olha, escuta, eu tô com falta de elétrons, então você tem que me dar um pouquinho de elétrons, porque está aparecendo falta de elétrons aqui. E aí a Terra vai dar esses elétrons. Portanto, quando eu aterrar, no final das contas, vai ficar esse é positivo, não aconteceu nada, e esse outro vai ficar negativo. Por quê? Porque vai haver um fluxo de elétrons da Terra para esse corpo. É um pouquinho confuso esse processo de indução, então na aula a gente vai melhorar, mas qualquer dúvida vocês entrem em contato, certo? Então aqui a gente tem esses três processos de eletrização: atrito, contato e indução, certo? Bom, então, eu já falei aqui, né, que corpos de sinais iguais se repelem e corpos de sinais opostos se atraem. Então, tem o aparecimento de uma força aí, que a gente chama de força eletrostática, tá? E essa força eletrostática, ela é regida, né, pela terceira lei de Newton, tá, gente? Então, tem umas pegadinhas também que acontecem, né, que ele coloca dois corpos diferentes, de diferentes tamanhos, de diferentes cargas elétricas, e aí ele fala que uma força é maior que a outra, tá errado, tá? Então, as forças, elas sempre são iguais. Por mais que um corpo tenha mais cargas do que o outro corpo, a força eletrostática que está agindo neles é sempre a mesma, porque é a terceira lei de Newton, tá? De ação e reação. Forças de sinais, forças de mesmo módulo
de mesma direção e sentidos contrários, sentidos opostos, certo? A gente vai passar um pouquinho de força porque não está caindo muito, só esse detalhe que ela é regida pela terceira lei de Newton, tá? Aí a gente vai para os condutores. O que é um condutor? Um condutor é um objeto que tem uma facilidade para conduzir os elétrons, tá? Então, isso é um condutor, tá? E a gente tem alguns detalhes do condutor. Imagina que esse cara seja um condutor. Eu tenho um corpo que ele é condutor aqui. As cargas no condutor, elas sempre se distribuem na superfície externa do condutor. Sempre. Então, não tem carga aqui dentro do condutor. O meu Q é zero. Se não tem carga dentro do condutor, eu também não tenho campo elétrico, que também é zero. E o meu potencial, ele vai ser constante ao longo de todo o condutor. Ele só vai mudar em um ponto que está a uma certa distância desse condutor, tá? Então, o meu VP aqui, né, ele vai ser diferente desse V que está dentro da minha esfera, certo? Então, o potencial, ele só vai variar quando eu tiver algum ponto externo àquele corpo. Isso cai também razoavelmente bem, né? Então, sempre lembrando que todos os condutores não tem carga dentro do condutor, não tem campo elétrico dentro do condutor e o meu potencial dentro do condutor, ele é constante. Isso cai no sentido da gaiola de Faraday, por exemplo. Né? O que é uma gaiola de Faraday? É um condutor, tá? Que é em formato de gaiola, né? Um protótipo. Então, é um condutor no formato de gaiola, não precisa ser fechado, ele pode ser vazado esse condutor, né? E aí dentro tem uma pessoa ali dentro, tá? Então, dentro dessa gaiola, a pessoa não toma choque. Por quê? Porque não tem carga ali dentro. Toda a carga que tiver entrando não, mas que tiver batendo na gaiola, ela vai se distribuir na superfície externa da gaiola. Então, se a pessoa, né, ela colocar a mão, por exemplo, na superfície interna da gaiola, ela não leva choque. Mas se ela colocar na superfície externa, ela leva choque. Por quê? Porque na superfície interna não tem carga e na superfície externa tem carga. Então, um outro ponto também é a questão dos celulares, né? Se vocês quiserem fazer em casa aí, coloca o celular de vocês numa panela de ferro aí, que vocês tiverem aí, né? Uma panela qualquer aí. E tampa a panela, coloca ali e tampa a panela. E tenta ligar para o celular de vocês, não vai tocar. Por quê? Porque o campo elétrico ali dentro é zero. E o celular funciona através de ondas eletromagnéticas, ou seja, ele precisa de um campo elétrico para que essas ondas se propaguem. Quando ele chega na panela, ele percebe que não tem para onde se propagar, porque não tem campo elétrico. E aí o sinal cai, certo? Tentem fazer aí, beleza? Então essas são as coisas mais importantes que tem, que está caindo mais, é mais teórico mesmo, não está caindo tanta conta de campo elétrico, força elétrica, por isso que a gente passou reto, né? Mas essas partes teóricas, eles pegam um pouquinho, tá, gente? Aí a gente vai ver um pouquinho melhor em aula, certo? Só para vocês se orientarem e tentarem buscar por fora também, né? Outras informações, caso vocês queiram. Então, o campo elétrico dentro de um condutor, a carga elétrica dentro de um condutor é zero, sempre. Certo, gente? Beijo, beijo. Até depois da nossa aulinha.